tirar vantagem disso pelo método da conservação. Tá? A gente tem 3 tipos de conservar uma forrageira, através do feno, da silagem e do pré-secado. Vocês fizeram a pesquisa que eu pedi para vocês no ano passado sobre a diferença entre elas? Sim! Vocês podem ler para mim, por favor? Pode. Tá bom, eu pesquisei sobre o feno. O feno é feito de capim e a forma mais fácil de conservação. Embora não seja adequado, apenas se usa como fonte de alimento para suprir os requerimentos nutricionais de manutenção exigidos pelos animais. As gramíneas mais utilizadas para a produção de feno são capim-elefante, tanzânia, colonião, tifton, azevém, entre outros tipos de capim. A fenação consiste em 5 etapas, incluindo o corte, revolvimento, secagem, enleiramento e recolhimento, transporte e armazenamento. Após o corte das forrageiras, inicia-se o processo de secagem, que pode ser feito através de exposição à luz solar e vento, ainda no pasto. Enquanto isso, é necessário o revolvimento da forrageira, da massa verde, facilitando e acelerando o processo de secagem, uma vez que aumenta-se a superfície de exposição ao sol. Ao atingir aproximadamente 15 a 20% de teor de água, a etapa de enleiramento é feita utilizando um rastelo. Assim que enleiradas carretas agrícolas de tração mecânica ou reboques forrageiros, encaminhando a massa seca para o interior da máquina, onde são formados os fardos, podendo variar suas dimensões. As peças enfardadas podem ser comandadas e ajustadas pelo produtor. Os fardos prontos podem ser fornecidos aos animais de imediato e devem ser armazenados em locais com pouca umidade, evitando exposição à chuva e ao sol. Os animais que podem ser alimentados são caprino, ovino, cavalo e vacas de leite. Mas o feno também pode ser utilizado como complemento alimentar do que nos períodos de estacionalidade. Isso mesmo. Então, o que a Rê falou? A Rê falou que está lá a graminha plantada. Vem a máquina, aqui na forma da produção, né? Vem a máquina e vai cortar ela, certo? Aí ela vai ficar espalhada lá no chão. Aí ela vai ficar lá secando, certo? E o que é o revolvimento? O revolvimento é vir alguém aqui e alterar, pegar a forragem que está embaixo, passar para cima, para ajudar na forma de secar, né? Na exposição ao sol, porque não adianta nada secar em cima e embaixo ficar úmido, porque daí pode criar mofo, aí altera a palatabilidade e muitas outras coisas. Então, depois de seco, tá? Vai vir uma outra máquina, depois eu até vou passar um vídeo para vocês, explicando certinho o nome das máquinas e como é feito todo o processo direitinho, com imagens, sem ser os meus desenhos. E vem a máquina e bota toda a matéria seca que estava espalhada no pasto inteiro em fileirinhas. Então ele vai organizar toda a forragem, a matéria seca, para facilitar mais tarde a outra máquina que vai passar recolhendo o material, ou a pastagem, e enviando para o fundo da máquina, é uma máquina bem grande, eu tenho um vídeo para vocês, que vai fazer os fardos no caso do feno, certo? Eu pesquisei sobre o pré-secado, que é o mesmo processo do feno, só que muda o tipo de armazenamento. Isso mesmo. O pré-secado é uma maneira de ensilagem, de corte indireto ou de colheita indireta, adotando, no momento de maior acúmulo de nutrientes, as plantas forrageiras, ainda que tenham excesso de água. Nesse caso, o corte ocorre no momento em que é possível obter a maior quantidade de nutrientes por unidade diária. E se submete o material à perda de água no campo, para posteriormente recolher o material e fragmentá-lo de modo a possibilitar a adequada ensilagem. Então, na etapa da secagem, a diferença é, como o feno, o tempo de permanência no solo, pois, como é mais úmido, ele não precisa estar tão seco como no feno. O pré-secado ele pode ser deixado no campo ou perto do local de consumo por até 1 ano, sem perder o valor nutritivo. E ele é utilizado para os gados e para os ovinos. Isso mesmo. Então, qual é a diferença? Por que ele tem que ser armazenado dessa forma? Porque como ele tem maior quantidade de água, a probabilidade dele ter fungo, porque ele vai ficar úmido,
a gente acha que às vezes, já comendo capim, é tudo o mesmo gosto, mas não é. Eles sentem o gosto e vão escolher pelo sabor também a ração. Tá? Então, é bem isso mesmo. O que muda do feno para o pré-secado é o tempo que ele vai ficar secando. Que no feno ele vai daí chegar a um teor de 15 a 20% e no pré-secado esse valor de água vai ser um pouco maior. Então, vou falar sobre a silagem e o seu processo de conservação é a ensilagem, que é baseada na redução do pH pela ação microbiana e com método anaeróbico, ou seja, sem a utilização de oxigênio. O objetivo dela é de conservar ao máximo o valor nutritivo original da forragem. Ela se conserva por conta da fermentação láctica e a anaerobiose, ou seja, sem a presença de CO2, de oxigênio e mais ácido, e ela é mais ácida que uma forragem normal. Ela pode ser, o tipo de silagem pode ser o milho, que é o mais utilizado, entre outros, como o sorgo, a forrageira de inverno, como a azevinha e a alfafa, a cana-de-açúcar e o capim-elefante com outras gramíneas tropicais. O milho deve ser colhido com aproximadamente 30% da matéria seca, sendo observada pela linha do leite, que deve estar entre meio ou 2/3 do grão. O seu armazenamento é feito por meio de silos, que podem ser do tipo trincheira ou do tipo superfície. E nela, a silagem armazenada deve ser bem vedada, para que não ocorra contato com o ar. Senão, ela pode apodrecer e pode criar fungo, mofo, esses tipos de coisa que não é bem-vinda para a silagem. E a forma de retirada de dentro do silo é por meio de fatias. Porque daí, como você abre, ela entra em contato com o ar. Daí, essa fatia vai ser jogada fora. Então, tem uma porcentagem perdida. E daí a outra fatia vai ser utilizada. Muito bem. Essa porcentagem perdida é mais ou menos uns 5%. 5%. Então, lembrando assim, o silo está aqui a terra, né? Então, a gente vai fazer um buraco aqui. Fazemos um buraco e a gente vai colocando toda essa silagem aqui dentro. E ela tem que ficar bem compactada, para que todo o ar saia. Porque daí ela não pode ter o oxigênio presente. Isso mesmo. Daí a gente fecha tudo isso aqui bem fechadinho. Uma lona. E aos poucos a gente vai abrindo e tirando por fatias o que vai ser consumido. Isso mesmo. Só que daí a parte que fica aberta, como está em contato com o oxigênio, acaba apodrecendo, né? Ou fazendo mais sedimentação, enfim. E daí a gente tem que jogar essa parte fora. Por isso o desperdício de 5%. Muito bem. Ela pode ser fornecida, então, com aproximadamente 30 a 40 dias para os animais e após o fechamento do silo, né? E ela pode ser conservada durante um ano, caso não seja aberto, não seja retirado, não entre em contato por um ano. E é geralmente indicada para gatos de leite, corte, equinos, ovinos e caprinos. Foi isso, prof. Muito bem. Aproveitando tudo isso, eu vou, como eu já tinha dito antes, eu vou mostrar o vídeo aqui para vocês. E daí vocês estão liberados. Bom dia! Hoje nós estamos aqui no meio desse milharal, porque nós vamos começar a fazer silagem. Vou mostrar para vocês como é que é feito esse lindo trato de armazenamento de comida para gado. Seja bem-vindo! Esses aqui são os caminhões que nós vamos utilizar para fazer o serviço. São 6. São 6 e mais a máquina para carregadeira. Aqui vocês vão ver então as trincheiras, que é onde vai ser ensilado todo esse material. Desse lado de cá são 6 trincheiras, como vocês podem ver, e do outro lado mais 8. Cada trincheira tem 5 metros de largura por 26 de comprimento. Agora, com a primeira lona, nós vamos começar a envelopar embaixo e depois com a silagem dentro em cima. Essa é a colheitadeira que vai fazer o serviço. Ela acabou de chegar e já nós estamos levando ela para começar a picar.
caminhões emparelhados, um vai sair e o outro vai entrar. E aqui as máquinas estão chegando para colocar o silo aqui. Esse serviço que o trator faz é para tirar todo o oxigênio que está dentro das partículas ali. O peso empurra o oxigênio para fora. Os últimos caminhões estão sendo carregados. Aqui é o inoculante que nós estamos pondo. Então, num galão de 50 litros de água, a gente coloca meio frasco de 450 gramas. E agora as últimas passagens de inoculante para fechar em definitivo esse silo, que vai ficar 20 centímetros acima do nível da lona. Aqui então a silagem está sendo coberta com esse plástico, que é essa lona, e por cima vai terra. O material então ele começa a ser envelopado, ó, dessa seguinte forma. Ele é virado a lona e agora joga a terra, porque a terra faz pressão para tirar o ar de dentro da silagem. E quanto menos oxigênio dentro, melhor.